Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro e nós estamos no livro JavaScript e jQuery, Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas. Continuando aí o nosso capítulo 4, nós vamos em mais uma videoaula de decisões e loops. Só que antes de prosseguir, eu vou pedir para você aí uma pequena ajuda. Divulgue esse canal, compartilhe. Nós estamos quase batendo a nossa meta do ano de 2023, que é atingir aí 1000 inscritos. Bom, o YouTube só vai dar relevância para a gente se tiver bastante inscritos e se tiver aí os engajamentos, comentários, curtidas, né, e compartilhamentos. Eu vou pedir para você, que é um assíduo aqui no canal, que está sempre assistindo as videoaulas, que por gentileza, curta os nossos vídeos, comente algo, nem que seja para deixar uma crítica ou um agradecimento, qualquer coisa, só para a gente poder ter mais engajamento e atingir pessoas, porque eu vejo que tem pessoas querendo aprender programação na internet, talvez essa metodologia de tirar o capítulo, né, o conteúdo do livro e transformar ele em videoaula, facilite a vida daquela pessoa que esteja querendo aprender, e você pode ser essa ajuda fundamental para o canal crescer. Então, por isso que eu sempre faço esse apelo aqui, ok? Vamos para o nosso vídeo. E olha que legal, nessa videoaula de hoje, nós vamos começar com operadores lógicos. Bom, operadores de comparação geralmente retornam valores únicos de true ou false. Operadores lógicos permitem comparar os resultados de mais de um operador de comparação. Aqui a gente tem uma expressão 1 e a expressão 2. Note que essas expressões elas estão dentro de um conteúdo maior, né? Um parêntese maior, seria uma expressão maior. E elas estão em cada um de dos seus parênteses, né? Vamos dizer assim, de um agrupamento de parênteses, elas têm um comparador, né? O operador lógico, que vai fazer a comparação. Aqui, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, 5 é menor que 2 e 2 é maior ou igual a 3. 5, obviamente, não é menor do que 2, então aqui deu false. E, né, 2 maior ou igual a 3, também é falso. Falso com falso, o resultado, obviamente, retornaria aqui falso, ok? Fique tranquilo que a gente vai fazer alguns exercícios para você poder identificar, na hora que colocar o operador lógico, como que você verifica aí se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Eu até criei uma regrinha aqui que eu já vou falar sobre ela. Bom, este operador é de E lógico, ele é com 2 E comercial. A gente chama de E lógico, que é 2 E's comerciais. Por exemplo, aqui, ó, 2 menor que 5 e 3 maior ou igual a 2. Quando as duas condições satisfazer o operador lógico E, né, o E lógico, ele retorna true, né, verdadeiro. Já os pipes, que são essas barrinhas aqui retinha, é também chamado de ou lógico. O ou lógico, ele pode ter apenas um dos dois resultados verdadeiro, que ele sempre vai retornar verdadeiro. Por exemplo, 2 é menor que 5 ou 3 é maior ou igual a 2. No caso aqui, os dois são verdadeiros, as duas condições são verdade. Então, ele retorna true. Se uma das duas retornasse verdade, ele também retornaria true. E aqui é o não lógico. Então, é o contrário daquilo que está dizendo. Exemplo, 2 é menor que 5, false. 2 não é menor que 5. Porém, eu quero o não lógico de 2 menor que 5. Então, eu coloco exclamação aqui na frente e ele vai retornar true. O que ele está fazendo aqui? Ele simplesmente está invertendo o resultado. 2 não é menor que 5, deveria retornar false. Quando eu coloco exclamação, ele fala para mim que é o não lógico. É o resultado oposto daquilo que aconteceu. Então, ele retorna true. E aqui eu tenho uma regrinha. Quando o resultado da primeira expressão for true e da segunda for true, ele vai retornar true. Quando da primeira expressão for true e a segunda false, ele vai retornar false. Quando a primeira for false e a segunda true, retorna false. E quando as duas forem false, retorna false.
Então você pode perceber que é o seguinte, quando eu vou utilizar o operador e lógico, ele só vai ser verdadeiro, ele só vai ser true quando as duas condições for true, quando as duas ou mais, tá? Eu posso ter que várias verificações, ele vai ser true. Porém, eu posso ter 10 verificações. Se uma for false, o resultado final vai ser false, ok? Isso com o operador e lógico. Já no operador ou lógico, eu tenho a primeira expressão true e a segunda true, ele retorna true. A primeira true e a segunda false, ele vai retornar true. Por quê? Porque é ou verdadeiro ou false. O operador lógico aceita somente um. Então, se ele tem um valor verdadeiro, ele sempre vai retornar verdadeiro. Não importa se o outro ou vários outros são falsos. Se tiver um verdadeiro, ele sempre vai retornar verdadeiro. E quando que ele retorna false? Quando um ou outro é falso. A expressão, né, ou mais, né, 3, 4 expressões forem falsas, daí ele vai retornar false. No caso do não lógico, eu vou fazer o contrário daquilo que vai ser o resultado. Exemplo, a expressão é true, não true, retorna false. A expressão é false, não false, retorna true. E aqui tem uma regrinha para você sempre gravar isso daqui. Isso aqui é uma regrinha muito importante na programação para você compreender quando você estiver trabalhando com um operador lógico, seja o e ou, essa regrinha que vai valer para todos. Então, false e qualquer outro resultado sempre vai retornar false. Exemplo, aqui eu tenho false, tenho verdadeiro, 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 não importa a quantidade, ele vai retornar false. Se eu tiver um false e outra coisa qualquer aqui, não importa a quantidade, ele vai retornar false. E o true, não importa o que eu tenha depois aqui, se for o operador ou lógico, o ou aqui, o pipe, ele vai retornar true. Então não vai importar para a gente a quantidade que vai vir depois de expressões aqui na frente. Se ele tiver uma true e o operador de lógica dele for o ou lógico, vai sempre retornar true, ok? Aqui nós temos um exercício usando o e lógico, que é esse e comercial. Declarações aqui das variáveis. E aqui ele utilizou uma expressão com, na verdade, duas expressões com o e lógico e atribuiu isso a uma variável. Depois passou essa variável lá para dentro do HTML. Mas o motivo aqui de aprendizado é esse e lógico. Então ele viu aqui se o score 1, qual que é o score 1? É o que ele declarou aqui em cima. É maior ou igual a PES 1 e score 2 é maior ou igual a PES 2, e aí ele verifica essa condição com base nos valores e retorna aqui true ou false. Nesse caso aqui true, e aí ele escreveu o resultado na tela, que, né, através aqui do document get element by ID, e depois o text content colocou essa mensagem lá dentro, passando aqui pela variável, que é a variável que recebeu toda essa expressão lógica aqui. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora na prática. Abra, por gentileza, o seu Visual Studio Code. Dentro da pastinha C04, vamos criar um arquivo aí, que vai ser o arquivo logical e, né? Vou colocar em inglês aqui, end.html. Bom, vamos copiar aqui o nome do nosso arquivo, dar um Ctrl C, vou dar um Enter aqui para criar o arquivo. Dentro da nossa pastinha JS, eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser o .js. Ok? Então nós temos aqui o HTML e o JS. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar aqui um arquivo desse aqui qualquer, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, posso fechar. Vou vir aqui e dar um Ctrl V. Esse arquivo aqui vai ser o logical
logical and. Nós vamos pegar aqui no nosso JS o logical and. O resto aqui tá ok. Eu vou... o resto aqui eu não vou precisar mais mexer. Deixa eu ver aqui. Então tá tudo certo. Ctrl S para salvar. Ah, tem um detalhe. Eu vou abrir aqui o index do nosso módulo, aqui do capítulo módulo 4, né? Essa TR aqui, nós vamos dar um Shift, Alt, seta para baixo, porque aqui nós vamos colocar o 3, aqui até o 2, né? Vou até corrigir aqui de uma vez. Bom, qual que é esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui, opa, Ctrl Z, esse arquivo aqui é o nosso logical and, vou copiar ele, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl D para pegar o resto e Ctrl V. Bom, belezinha. E o nome, né? Vamos trocar aqui o nome. Aqui é o logical and. Ctrl S para salvar. Posso fechar meu index. Aqui no meu HTML eu vou abrir ele com Open with Live Server. Beleza. E vou jogar ele para o lado. E aqui eu vou minimizar. Vou abrir aqui o meu logical and no meu JavaScript. E nós vamos começar aqui com a criação e declaração das variáveis. var score 1, vou colocar aqui 8, ponto e vírgula. Eu vou ter aqui a var score 2, que vai ser 8 também. Aqui eu vou ter a var pass 1, que vai ser 6. E a var pass 2, que vai ser igual a 6 também. Ok? Bom, criei aqui as variáveis. Eu vou agora checar com a minha expressão, utilizando aí o operador lógico, né? O e lógico. Então nós vamos criar aqui uma variável. Essa variável vai verificar se ele vai passar nas duas expressões. Então eu vou dar o nome da variável aqui de pass both, né? Se passou em ambas, é igual. Abro parênteses, vou verificar na primeira expressão. Então, score 1 é maior ou igual a pass 1. Ele é maior ou igual a pass 1. E, abre e fecha o parênteses, vou comparar essa outra expressão. Score 2 é maior ou igual a pass 2, ponto e vírgula. Ok? Bom, agora eu vou criar uma variávelzinha para pegar uma mensagem para ver se ela passou no score 1 e no score 2, se essas notas elas passaram. Então, deixa eu criar a mensagem. Então, vou criar aqui uma variável MSG, que vai receber ambas são. Aí eu vou colocar aqui 2 pontos aqui, vou dar um espacinho. Vou concatenar aqui com pass both. O nome da variável, você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu estou seguindo o livro para ser o mais certo possível, utilizando uma forma que não fique tão fora, tá? Até porque eu não estou saindo fora do livro. E que eu, assim, passe o conhecimento para você já ir aprendendo também, inclusive em inglês, né? Como que está sendo usado. Bom, beleza. Agora eu vou escrever essa mensagem lá no HTML. Então, escrever a mensagem na página. Eu quero que a minha mensagem apareça aqui dentro desse quadrinho, correto? Para isso eu vou criar uma variável L, né, a variável elemento, e aqui vai ser documents.getElementById. Qual que é o ID que a gente criou? É o answer, né, resposta. É o answer.
E aí eu vou colocar aqui o EL, inner HTML, essa propriedade aqui, igual a MSG. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Ambas são true, são verdadeiras. E se eu trocar aqui, por exemplo, o pass1? Se eu colocar aqui o pass1, 9. Ctrl S, false. Então, note que a expressão com o E lógico, o operador de lógica, o E lógico, que é 2E comercial, né? 1, 2, ele vai retornar false ou true. Obviamente que em projetos você não vai utilizar dessa forma, pegando o false ou true, tá? Você vai fazer isso aí uma condição, caso aquilo aconteça, você vai fazer outra atividade. Porém, lembre-se, nós estamos no capítulo 4 do livro, seguindo passo a passo. Então você precisa aprender essa base aqui para a gente poder prosseguir, ok? Vamos retornar ao conteúdo. Bom, agora nós vamos usar o ou lógico e o não lógico, como está representado aqui nesse exercício. Mesma coisa, né? Aqui as declarações dos score, né, da pontuação, e para passar o PES1 para o PES2. E aqui ele criou uma variável com, né, as mesmas duas expressões, porém ele trocou aqui o operador. Ele utilizou aqui o ou lógico. Então aqui, se esse for maior ou esse for maior, maior ou igual, né? Ele vai retornar um resultado, true ou false. E depois aqui na mensagem, ele colocou aqui o não lógico, que é o contrário do resultado, colocando a exclamação aqui na frente. Vamos desenvolver a nossa prática. Abra novamente o seu Visual Studio Code e aqui nós vamos praticamente, cadê aqui o E? Aqui, ó. Nós vamos copiar e colar e vamos renomear ele aqui para ser o OU, né? O OU, então vai ser o Logical OR e nós vamos também utilizar o Logical Not. Renomeamos aqui, vamos clicar em renomear novamente, só para copiar essa parte, Ctrl C. Vamos vir aqui no nosso... Na verdade, nós vamos ter que duplicar esse aqui primeiro, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Vamos voltar aqui e renomear. Agora sim, Ctrl C e aqui renomear e Ctrl V. Ok? Beleza. Nós vamos voltar aqui. Posso fechar aqui o Logical E, posso fechar aqui o Logical E no HTML. No Logical, aqui nós vamos só trocar o nome, o título bonitinho. Aqui vai ser o OR e Logical Not. Ctrl S para salvar. Detalhezinho importante no index aqui. Vamos duplicar essa última table row, aqui vai ser 4, logical or logical not. Aqui vai ser o logical or e o logical not. Vamos dar selecionar tudo, dar um Ctrl C. Vou vir aqui selecionar tudo e aí vou dar o comando de Ctrl D para ele selecionar aqui, aqui e mais um para ele pegar aqui. Ctrl V para ele colar em todos. Ctrl S para salvar e tá beleza, maravilhoso. Posso fechar aqui. Vou vir aqui e vou abrir com o Open with Live Server. Vai abrir aqui do lado. Maravilha. Bom, vamos trabalhar aqui agora no nosso JavaScript. Lembrando que esse JavaScript aqui vai ser praticamente a mesma coisa, correto? Vai ser praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque o que vai mudar para a gente aqui vai ser o operador. Nós vamos agora com o operador lógico OU, né? O OU lógico. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui um pipe. Não preciso trocar tudo, tá? Porque já está praticamente da mesma forma. Nós só vamos mudar um detalhe. Vamos dar um Ctrl S para salvar aqui. E ó, ele retorna true para a gente. Por quê? No true, basta que uma das condições satisfaça ou as duas, ele vai ser true. Um exemplo, deixa eu colocar aqui que aqui é igual e aqui é igual. Ctrl S. Ele não pegou aqui,
Operador lógico true, deixa eu ver. Ah, por isso que ele não pegou. Aqui, Ctrl S. Agora ele pegou aqui, ó. Cadê? Ó, operador igual, 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 igual. Ctrl S, false. Lembrando, né, que o operador, o operador de igualdade é igual, igual. Esse operador aqui é de atribuição. Um sinal de igual é atribuição. Dois sinais de iguais é igualdade. Então, esse aqui é igual a esse, né? Score 1, 8, é igual a 6? Não é. Então, vou vir aqui, ó. Ele é maior ou igual a 6? É, ele é maior, não é igual, mas ele é maior. Então, aqui ele já satisfaz uma condição. Ou, não importa quantas condições eu tiver depois aqui. Por quê? Porque se uma for true, aqui tem que ser true. Então, vou dar o Ctrl S para salvar. Ó, true. Maravilha. Porém, tem um detalhe aqui agora. Se eu colocar aqui o operador de not, que é o exclamação, eu quero que o resultado seja o contrário do que der aqui. Então, vou dar um Ctrl S. False. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui o not, né? Só apagar ele aqui, Ctrl S. True. Por que true? Porque aqui a minha condição está satisfazendo, né? O operador ou lógico está satisfazendo pelo menos uma. Ou as duas, né? Se eu colocar aqui, ó, maior, igual, vai satisfazer as duas vão dar true, né? Mas se desse só uma, daria true também. Por quê? Porque o operador lógico é o ou. Sempre que for operador lógico ou, eu poderia ter aqui várias outras expressões. Ó, eu poderia ter várias aqui, sempre ele ia retornar o true, ok? Lembrando que uma for verdadeira, sempre ele vai retornar verdadeiro. E aí atribuiu isso a essa variável. Quando eu passo ela para cá e jogo a mensagem, ele vai dar o resultado, né, dessa expressão. Porém, se eu colocar o operador lógico aqui de exclamação e der um Ctrl S, false. Por quê? Porque é not o valor que der aqui. O que é not em inglês? É não. Então, eu não quero o valor passado aqui. Eu quero, é a mesma coisa que dizer, eu quero o contrário. O contrário desse resultado é false. Ok? Bom, vamos continuar. Bom, vamos entrar aqui num operador de decisão. A nossa instrução if. A instrução if avalia ou verifica uma condição. Se a condição for avaliada como true, quaisquer instruções no bloco de código subsequentes serão executadas. Bom, como que a gente escreve, né? Qual que é a sintaxe para a gente poder escrever o if? Então, a palavra-chave if, você vai abrir com a palavra-chave if. Depois, você vai colocar a condição entre parênteses. Então, você vai ter que abrir obrigatoriamente um parênteses, fechar ele, e aqui dentro vai a condição. É aquilo que você quer verificar. O if em português é o se, tá? Em inglês o if, em português é o se. Se isso aqui for uma condição que satisfaça, ele vai entrar dentro dessas chaves de abertura e chave de fechamento. Então, nós temos aqui a chave de abertura, chave de fechamento. Isso aqui é chamado de bloco de código. E aqui dentro nós vamos executar uma tarefa. Se esse valor aqui for true, se isso aqui se satisfazer, se essa condição for verdadeira, ele entra nesse bloco. Se isso aqui não for verdadeiro, o código passa direto. Então, bata o olho aí, escreva no caderno. Essa condição que você está aprendendo aqui de decisão é o if. Nós vamos aprender algumas outras, mas essa aqui é o if. Bom, prosseguindo, nós vamos ter aqui um exemplo do if. Bom, aqui ele fez uma declaração de uma variável score, e uma variável mensagem. A variável mensagem não atribuiu nenhum valor, tá? Não tem nenhum operador de atribuição. Operador aqui somente no score, na variável score. Bom, ele começou a condição aqui, if, abriu e fechou parêntese. Score é maior ou igual a 50? Bom, 75 é maior ou igual a 50? Lógico, né? 75 é maior do que 50. Então, ele vai entrar
né, se o score for maior que 50, que no caso aqui ele vai entrar nessa condição. Qual condição que é essa? Ele vem, pega a variável MSG, que eu declarei aqui em cima, uma variável que está aqui em cima, colocou ela igual como congratulation e depois concatenou nela mesmo, né? Continuou aqui o código. Proceda para o próximo estágio, tá? Ele concatenou uma outra mensagem. Depois ele jogou essa mensagem lá dentro do HTML. Então, se você analisar certinho aqui, você vai ver o seguinte. Aqui o número 1, no caso aqui, eu vou passar para você também, ele como se utilizar uma função. Ele satisfazendo a condição e ele chama depois a função e depois realiza a mensagem. Olha que interessante nesse exemplo aqui. Ele declarou a variável, depois declarou a mensagem. Aí ele criou uma função. Essa função não está sendo chamada, ela está sendo só escrita aqui, ela está sendo declarada aqui. Function congratulation, mensagem mais congratulation. Ponto. Não fez mais nada. Isso aqui é uma função, a gente já aprendeu a fazer isso aqui. Daí ele vai criar lá embaixo um if. Então, if, se o score for maior que 50, é maior que 50? É. Eu quero chamar a função congratulation. Ele volta lá em cima, chama a função e concatena aqui também uma mensagem mais, né, prossiga para o próximo nível, próxima fase aqui. E aí, ele concatena isso e depois joga isso dentro do HTML. Então, olha que interessante. Aqui, nesse exemplo aqui, ele só verifica a condição do if e executa o bloco de código. Aqui é a mesma coisa, ele verifica e executa um bloco de código, porém aqui ele está chamando uma função externa. Ok? Vamos desenvolver essa prática. Vamos abrir aí o nosso Visual Studio Code mais uma vez. Vamos duplicar aqui pode ser esse Logical Not aqui mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos renomear ele aqui. E esse aqui vai ser o nosso if statement. Daí vamos renomear ele aqui. Isso aqui é declaração, tá? Statement é declaração. Declaração if. Na verdade, antes de eu fazer isso, eu vou vir aqui dentro da minha JS e eu vou criar aqui o if statement.js, né? Se não pegar a extensão, não vai funcionar nunca. .js. Beleza, criei o if, criei o statement, o if statement. Bom, aqui dentro nós vamos mudar o nomezinho. If statement, que é declaração. If, né? Statement, essa palavra em inglês significa declaração. Bom, aqui está feito, Ctrl S para salvar. Nós vamos voltar aqui no nosso index. Vamos sempre deixar nossa bibliotecazinha bacana em dia. Shift Alt, seta para baixo. E aqui vai ser o if statement. Aqui é a mesma coisa. If statement. Ctrl C. Vou selecionar aqui até o not. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl V. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o index. E posso fechar o logical aqui, e abrir aqui o meu if statement, que vai ser do meu JS, onde a gente vai começar a trabalhar aí a condição if. Obviamente também eu vou abrir aqui meu if statement. Cadê? Open with Live Server. Pronto, ele abriu aqui. Só que é o seguinte, ele está pegando false aqui, mas eu não declarei nada. Provavelmente eu não chamei o JS aqui, o if statement. Aqui, ó. Ctrl S para salvar. Beleza. Bom, não tem nada ali agora. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, declarar aqui a variável score. Vai ser igual a 75. Ponto e vírgula. Essa é a variável. Score. Vou declarar aqui uma variável mensagem, MSG. Tá? Essa variável vai ser in
inserida no HTML. Beleza? Bom, agora a gente vai começar a aprender aqui a declaração da condição if. Então, if. Note que o Visual Studio Code ele facilita a nossa vida aqui, porém nós vamos começar essa primeira instrução na unha. Eu posso dar um espacinho aqui, isso aqui é uma boa prática. Abro e fecho parênteses e vou colocar uma condição aqui dentro. Só que antes disso, o que eu gosto de fazer? Sempre que eu declaro, eu já abro, fecho chaves e dou um Enter. E eu já deixo minha estrutura do if pronta. Essa aqui é a estrutura da condição if. If, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Estou com a minha estrutura pronta. Eu vou vir aqui agora dentro do parênteses e vou digitar minha condição. Então eu quero verificar se o score ele é maior ou igual a 50. Se o meu score for maior ou igual a 50, coloquei o sinal de menor, né? Sinal de maior. Eu quero que ele entre aqui dentro desse bloco de código. Então, eu vou comentar aqui, bloco de código. O que eu vou colocar aqui? Eu vou declarar que a minha MSG, a minha mensagem, ela vai ser igual a, abro, fecho parêntese, parabéns. E aqui embaixo eu vou concatenar uma MSG. Eu poderia escrever aqui tudo numa mensagem só, mas eu vou concatenar aqui para você aprender, porque a gente utiliza muito isso na programação, e concatenando uma linha embaixo da outra, para a gente poder ir digitando. Talvez ali você vai estar mudando a mensagem, tal, você vai digitando uma embaixo da outra. Ponto e vírgula aqui para fechar. O que eu vou digitar aqui dentro? Aqui eu vou prossiga para o próximo nível. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada. Por quê? Porque agora eu vou criar uma variávelzinha elemento. E aqui vai ser ela vai pegar no Documents, Get Element by ID. Aqui vai ser na Answer. Ponto, a minha elemento vai dar um text content. Às vezes eu uso em HTML, às vezes text content, para você ver que tem várias formas de você conseguir colocar o texto aqui dentro do HTML. Ctrl S para salvar. Então, parabéns. Prossiga para o próximo nível. Beleza? Foca aqui na estrutura de condição if. Foca nessa estrutura aqui, repita ela bastante aí. Se tiver alguma dúvida, você coloca aí nos comentários. Vamos prosseguir. Agora que você aprendeu o if, nós vamos ver a instrução if else, que verifica uma condição. Se retornar true, o primeiro bloco de código ele é executado. Então, nós já vimos isso. Ele vai executar a primeira condição. Se passar nessa condição, ele executa o primeiro bloco de código. Se a condição aqui retornar false, né, se o score não for maior do que 50, ele pula para o segundo bloco, que é o else. Então, código executado se o valor for verdadeiro, código executado se o valor for falso. Então, olha só que interessante, aqui eu tenho a declaração do if, abro e fecho parênteses, aqui é a minha condição. Abro e fecho chaves. Aqui é o bloco de código if. O que tiver aqui dentro vai executar no if. Else significa senão. Se isso aqui não for verdadeiro e não executar, pula para o senão. Então, senão, execute isso, que é o bloco de código. Caso o if não seja verdadeiro, ele vai ser executado. Nessa situação aqui, nós temos um código, um script, onde ele declara as variáveis, e aqui ele vê um if e um else. Se a primeira condição passar, ele passa direto aqui no código. Se ela não passar, ela recebe esse outro bloco de código e passa direto. Então, o if e o else ele é importantíssimo para você verificar uma condição se é verdadeira. Caso ela não seja, você dá uma outra saída para o seu script. No caso aqui, a mesma variável, a MSG, né, a mensagem que está sendo declarada aqui em cima. Se for verdadeiro, essa mensagem vai receber uma mensagem. Tá? Vai receber aqui um script, né, que vai ser depois printado na tela. Porém, se essa condição aqui não for satisfeita, vai passar para o else, que está logo abaixo. E aí a mensagem recebe outro script aqui, né, outro textinho, que vai ser impresso também lá na tela. Bom, aqui embaixo nós temos um if,
e aqui um if e um else. Aqui, se essa condição for verdadeira, ele passa para o próximo script, ok? No caso aqui não tem ele não vai passar nada aqui, porque se ela não satisfazer, ele ainda vai continuar o script, mas não vai fazer aqui com o if. Por quê? Porque aqui eu só tenho uma verificação de if. Já aqui eu tenho if e else. Então, por exemplo, eu posso utilizar um script que, se for verdadeiro, ele passa. Se for falso, ele imprime uma mensagem também, mas ele passa, mas ele imprime uma mensagem também. Então é sempre importante a gente fazer as duas verificações. Se for verdadeiro e se não for verdadeiro, else no caso, eu tenho que também deixar aqui um retorno, né? Eu tenho que retornar algum resultado caso aquilo não aconteça. Então o if foi só para você aprender, mas o else também é importantíssimo. Quando eu falo que o if foi só para você aprender, foi aquele início, né? Só que agora você já sabe que tem o else. Nós mais para frente nós vamos ver outra instrução também, mas o else já se encaixa aqui na estrutura de condição if, porque agora você tem um outro resultado caso essa condição aqui não seja satisfeita. Vamos parar então com um pouquinho da teoria, vamos desenvolver a prática. Abra aí o Visual Studio Code, só que é o seguinte, antes da gente prosseguir, eu vou até dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, nós vamos fazer a chamada do nosso if com uma função externa. Então, vou vir aqui, eu vou criar um novo arquivo, vai se chamar if statement with function, com uma função, .html. Bom, e aqui dentro eu vou colar o meu código. E aqui vai ser o with statement, with, e aqui eu vou colocar function. E o nome desse arquivo aqui, eu vou copiar ele, dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl S para salvar aqui nossa edição, né? Vou vir aqui, Ctrl V, .js. Bom, está criado aqui também, lá no nosso index. Já vou criar dois aqui. Shift Alt, seta para baixo. Aqui na verdade é o 5. E aqui é o nosso 6. If statement, with function. E aqui eu vou colar o nome do nosso arquivo. Deixa eu selecionar aqui tudo. Ctrl D, Ctrl D. Ctrl V para pegar aqui nesses 4. Belezinha? E, bom, vou deixar aqui o index aberto, porque eu vou ter que voltar aqui para fazer agora o nosso if else. Mas antes disso, nós vamos ver aqui o if com a função externa, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. O nosso if aqui já está colocado aqui, o JS, tá no nosso arquivo. Eu vou abrir ele aqui no navegador. Bom, ele abriu aqui para a gente. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou até copiar. Cadê aqui? Vou copiar essa estrutura aqui. Ctrl C. Ctrl V, que nós vamos utilizar ela aqui. Qual que é a diferença aqui? A diferença é a seguinte. Nós vamos tirar esse bloco aqui do parabéns. E aqui em cima, eu vou criar uma função. Então, eu vou criar aqui uma function. Essa função, eu vou chamar essa função de parabéns. Abro, fecho parênteses. Abro, fecho chaves. Essa função vai receber o seguinte. Ela vai receber uma mensagem mais igual, né? Vou concatenar aqui, parabéns. Ponto e vírgula. E aqui dentro do meu bloco de código, se isso aqui for satisfeito, vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Ó, aqui deu um define. Eu vou chamar essa função aqui. Então, vou chamar aqui a parabéns. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Ctrl S. Bom, deu um errinho aqui, deixa eu ver. Bom, esse erro aqui é porque quando eu vou concatenar aqui a minha mensagem,
eu tenho que primeiro inicializá-la com um valor. Porque eu estou concatenando aqui, mas eu não tenho nenhum valor para concatenar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso, deixa eu ver aqui, se eu tirar o maisinho aqui, ele já pega. Tá aí, ó. Ele já pegou, eu posso também deixar aqui o concatenar, essa mensagenzinha, e aqui em cima eu declarar ela com valor vazio. Então, Ctrl S para salvar. Bom, o resultado é o mesmo. Tá? Então, eu tenho aqui um if, um bloco de código com uma condição sendo verificada. Se ela for verdadeira, ela chama essa função externa, que é uma funçãozinha que só escreve a mensagem, concatena com essa outra mensagem aqui dentro. Isso aqui, ó, eu vou dar aqui um Ctrl ponto e vírgula para comentar, é a mesma coisa que eu pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl S para salvar. Olha só, é a mesma coisa. Eu só quis mostrar para você aqui que eu consigo chamar através de função. Eu consigo chamar aqui, eu condiciono aqui uma verificação do if e eu consigo chamar uma função aqui dentro. Para você ver que o bloco que está sendo executado aqui dentro, ele passou, porque o score é maior ou igual a 50, o score é 75. Então, se ele passou, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado, inclusive função, que está sendo chamada aqui. Beleza? Bom, dito isso, vamos criar aqui o nosso... A gente estava criando aqui o if, else, if. Correto? É o else, if. Deixa eu ver aqui no livro de novo. É exatamente isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... O if statement, eu vou Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear ele aqui. Ele vai ser if... else, né? If else statement, declaração do if else. Renomear aqui, Ctrl C, dentro da pastinha JS, Ctrl V ponto JS. Vou lá no meu index. Cadê que o index? Ele está aqui. Aqui no index. Esse aqui é o 6, então esse aqui é o 7. If, else, statement. If, else, statement. Selecionar tudo aqui, Ctrl C. Vou selecionar aqui, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl V. Ctrl S para salvar, beleza, posso fechar aqui o meu index, vou vir aqui no meu if else statement e aqui ficou faltando, né? Chamar aqui o if else statement. Ctrl S para salvar, beleza, vou abrir ele ali para poder ir acompanhando os resultados. Open with Live Server, maravilha. Agora eu posso abrir ele aqui no navegador. E aí começar a trabalhar com ele, o if else statement. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu minimizar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, declarar as variáveis. Variável pass vai ser igual a 50. Ponto e vírgula. Variável score vai ser igual a 75. E a variável msg eu não vou atribuir nenhum valor. Ok? Vamos declarar, então, o nosso bloco de código if. Então, if, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. O que eu já gosto de fazer aqui? Dou um espaço, else, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Então, nós temos aqui um bloco condicional com if, que é o se, e o senão. If, se acontecer isso, se não acontece isso. Então, score é maior do que pass, ele vai verificar isso lá em cima. Se for maior, mensagem igual, a mensagem vai receber parabéns, você passou. Ponto e vírgula. Se não, a mensagem vai receber você não passou. Tente novamente. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada aqui.
Eu vou até copiar aqui o var elements get element by id, né, que o documentos get element by id. Vou dar um Ctrl S aqui. Parabéns, você passou. Porém, se eu mudar aqui o meu score para 49, ele não vai satisfazer essa condição aqui agora. Então, ele vai pular esse bloco de código aqui. Ele vai ter que pular e vai vir para o else. Vamos dar um Ctrl S para salvar e ver se muda o resultado aqui? Ctrl S. Você não passou. Tente novamente. Bom, isso então é o if else. Agora que você já aprendeu, vamos continuar. Nós vamos aprender agora instruções switch. O switch, ele começa com uma variável chamada valor da variável, que é esse level aqui. Cada caso indica um possível valor para essa variável e o código que deve ser executado se a variável corresponder a esse código. Então, olha só. Olha como é que funciona a sintaxe aqui da declaração de switch. É uma condição também, tá? Isso aqui é uma instrução de condição, é o switch. Switch, aqui você declara uma variável. Case, essa palavrinha reservada aqui. O valor que tiver aqui dentro for on, então ele vai executar um bloco de código e vai dar um break, vai parar. Se isso aqui não se satisfazer, case, true, olha que está lembrando que quando é string, nós colocamos dentro de aspas simples ou aspas duplas. Então, você pode perceber aqui que o to está dentro de aspas simples. Poderia ser dentro de aspas duplas também. O que é esse to aqui? Isso aqui é um nome, tá? O numeral em inglês. 1, 2, 3. Se eu fosse colocar em número mesmo, em number, eu não precisaria colocar entre aspas simples nem aspas duplas. Porque números entre aspas simples e aspas duplas se torna string. Ok? Bom, então aqui a variável level é o valor de switch. Se o valor da variável for string on, que é esse caso aqui, então o código do primeiro case é executado. O title aqui seria igual a level. Eu criei uma variável chamada title e ela receberia aqui level. Ok? Se for true, que é o segundo aqui, o segundo caso é executado. Se for true, o terceiro caso é executado. Se não for nenhum, no caso do switch, nós temos aqui uma propriedadezinha, né? Vamos dizer assim, a variável default. Default é com esse nome aqui mesmo, tá? Em português seria padrão. O default é se nenhuma dessas condições se satisfazerem, nós vamos utilizar a variável default e aí você vai executar um bloco de código e break. Nunca se esqueça aqui do break. Parar, né? Frear ou parar. A instrução inteira, ela reside em um bloco de código, né? Conjunto de chaves, ó, abre e fecha, e o caractere de 2 pontos. Perceba aí que aqui, eu acho que não está os 2 pontos, mas case aqui tem 2 pontos, tá? 2 pontos, aí tem dois pontos. Tem aqui, ó, depois da variável aqui, ó, tem 2 pontos certinho. Case on, 2 pontos. Case to, 2 pontos. Eu achei que eu tinha digitado errado aqui, mas eu vendo aqui agora está certinho. Tá? E no final de cada palavra-chave a gente já sabe que tem aqui o break. Né? No final de cada condição nós temos a palavra-chave break. Então está bem descritinho aqui. Aqui tem o if, else e o switch. Bom, a gente pode ter aí uma vaga sensação de que se eu for utilizar no if, else e o switch eu for declarando, eu vou ter basicamente o mesmo resultado. Porém, eles são utilizados em situações diferentes. Então, o if, else, não há necessidade de fornecer uma opção, né, else no caso. Pode ser só if ou pode ser if, else. Com uma série de instruções if, todas as instruções são verificadas mesmo se uma correspondência tiver sido encontrada. Assim, o desempenho desse método é mais lento, né, que está escrito errado, do que o switch. Switch, você tem uma opção default, que é executada se nenhum dos casos corresponder. Se uma correspondência for encontrada, esse código é executado. Então, a instrução break interrompe o resto da instrução switch em execução, fornecendo melhor desempenho do que múltiplas instruções if. Dá para você fazer isso aqui em if? Dá. Mas aqui está te mostrando que
é melhor você utilizar, nesse caso, o switch do que o if. Porque o if ele vai executar todos os ifs antes de finalizar a instrução. O switch não. Se na primeira ele já verificou que é isso aqui, na hora que ele dá o break, ele sai dentro da condição e continua o script. O if não, ele vai verificar 1, 2, 3, 4 para poder sair. Então com o if é mais lento. O if geralmente é para você ver quando é uma condição de uma ou duas situações, no máximo, tá? Que sale 3. O switch não. O switch é quando você tem mais situações ali de condição. Nós vamos aprender mais para frente loops, e aí você vê que tem outras saídas para determinadas situações, tá? Você não vai ficar utilizando o if nem switch. Mas o if e o switch ele é muito utilizado. Aí vai depender muito da quantidade de condições, ok? Bom, continuando aí, nós vamos ter aqui um exemplo onde ele declara uma variável mensagem sem nenhuma atribuição. E aqui ele declara uma variável level que recebe 2, tá? Com um operador aqui de membro de atribuição 2, que é o sinalzinho de igual. Switch, level, ele já declarou a variável. Case 1, aí ele faz essa variável mensagem declarada aqui em cima, recebeu um valor e break. Case 2, recebe e break. Case 3 até o default. Nesse caso aqui, ele vai passar, é case 1? Não. Então, ele vai pular para a segunda condição. É case 2? É. Porque ele botou aqui que a variável level, que está aqui no switch, é 2. Então, case 2 recebe essa mensagem, break, e aí ele pula para fora da chave e executa o restante do script. Então, switch, basicamente, é dessa forma. Vamos desenvolver a nossa prática. Abra aí o Visual Studio Code. Vamos criar aqui o nosso index. Vamos duplicar aqui o table row. Esse aqui vai ser o 8. E nós vamos criar aqui o switch, né? Switch statement. Vamos já nomear aqui. Switch. A gente ainda não criou esses arquivos, tá? Então eu vou dar um Ctrl C nele aqui. Vou vir aqui Ctrl D, Ctrl D, Ctrl V. Ctrl S para salvar o nosso index. Vou fechar ele aqui, vou fechar isso aqui. Posso fechar. Na verdade eu posso fechar aqui tudo, né? Eu vou vir aqui dentro da nossa C04. Vou criar um arquivo, Ctrl V, .html. Cada hora eu crio de um jeito, né? Mas não tem problema. Ctrl A aqui, Ctrl C, dentro da nossa switch, Ctrl V. Aqui nós vamos pegar o switch, Ctrl S para salvar. E aqui dentro da nossa JS, vai ser a nossa switch tracinho statement.js. Vou chamar ele aqui, vai ser o switch statement. Ctrl S para salvar. Bom, aqui nós vamos mudar o title. Não é mais esse aqui. Aqui é o switch statement. Declaração do switch. Bom, só isso. Eu vou só abrir ela aqui para a gente acompanhando. Beleza. E aqui nós vamos no nosso switch statement no JS. Primeira coisa, declarar a variável. Variável MSG. Essa variável aqui, eu não vou atribuir nada a ela, porque eu vou atribuir conforme eu for criando o switch, e ali os case, né, as condições, ela vai receber ali a mensagem. A mensagem vai receber o valor. Variável level, vou colocar aqui o valor 2. E agora eu vou começar a criar, né, eu vou criar minha declaração de switch
baseada no level. Então vamos lá. Switch, palavra reservada do JavaScript, abro e fecho chaves. Sempre é bom você seguir isso aqui, ok? Tá a estrutura certinho. Aqui eu chamo a variável do switch, level, que é a variável que eu atribuí aqui em cima. Ok? Também poderia chamar um número direto aqui? Poderia também, não tem problema, ok? Mas eu vou colocar aqui a variável level. E aí eu vou começar a fazer as condições. Case, o que está aqui dentro, receba, no caso aqui, 1, né? 2 pontos, não é ponto e vírgula aqui, tá? Se atente para isso, aqui é 2 pontos. Case 1, mensagem, a nossa variável vai receber boa sorte. Esse é o primeiro teste. Aqui você pode criar a mensagem que você quiser, tá? Break, ponto e vírgula. Agora sim, ponto e vírgula. Case 2, 2 pontos, MSG, recebe. Eu vou colocar aqui, você está em um nível mediano. Ponto e vírgula, break, ponto e vírgula. Case 3, 2 pontos, MSG, vai receber, você chegou no estágio final, ponto e vírgula, break. E default, 2 pontos, MSG, boa sorte, ponto e vírgula, e break, ponto e vírgula, Ctrl S, Shift Alt F para ele identar aqui, né? Eu dei o comando de Shift Alt F para ele identar o código, né? Ele fazer esse alinhamento bonitinho aqui. E aqui embaixo, var elemento documents ponto get element by id answer ponto e vírgula elemento text content igual a msg, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Você está em um nível mediano. Eu vou trocar aqui a variável, colocar 1, Ctrl S, boa sorte, esse é o primeiro teste. 3, você chegou no estágio final. 4, não tem 4, boa sorte, ele pega no default. Ok? Poderia colocar direto aqui, 2, ó, você está no nível mediano. 1, boa sorte, esse é o primeiro teste. E se eu colocar aqui uma string, digitar aqui 1, Ctrl S, ele foi para o default. Por quê? Porque aqui, esse 1 aqui é número, esse 1 aqui é string, está dentro de texto. Se eu botar aqui, ele vai pegar, ó, dentro da aspas simples. Ctrl S, ó, boa sorte, esse é o primeiro teste. Tá? Para você poder aprender a diferenciar isso aí, a gente ensinou lá no início, né? Diferença de booleano, string, number, tudo isso a gente já ensinou. Bom, é isso. Swift eu acho que não tem muito mistério. A gente fez bastante exercício. Espero que você tenha gostado aí dessa parte aqui desse capítulo. Você pode praticar bastante. Vou pedir para você, comente, tire a sua dúvida, elogie, critique, dê sugestão, mas não deixe de participar. Seja ativo, tá? Não seja morno. Seja ativo. E chame pessoas que você acha interessante para poder aí curtir, aprender junto conosco aí nesse canal. Eu também aprendo muito aqui, eu estou tendo que rever vários livros, vários conceitos, montar videoaula. Essas videoaulas elas são bem densas, porque é realmente para te ensinar, não é só para, né, fazer um negocinho aqui, outro ali, não. É uma videoaula onde você vai realmente aprender o conteúdo. Bom, espero que você tenha gostado. Fique aqui o meu forte abraço. Vejo você na próxima videoaula.